Paz, queridos. Quantos estão felizes nessa noite? Diga glória a Deus. Quantos estão felizes? Diga aleluia. Eu quero louvar a Deus por esta oportunidade, por tudo que o Senhor tem feito, porque Ele é bom e a sua misericórdia ela dura para sempre. Quero louvar a Deus pela vida do vosso pastor, o pastor Jimmy. Fui muito ministrado nesta conferência, a qual nós ministramos junto. Ele ministrou num dia, eu ministrei no outro. Eu falei para ele assim, eu não conhecia, Eu fui ver ele na sexta ministrar, eu falei, Jesus, o que eu vou ministrar no sábado? O homem quebrou tudo, Nós somos meio semelhantes, até no cabelo nós somos quase igual, Por isso a nossa afinidade, pastor? O meu eu deixei lá no carro, mas é uma honra estar com vocês, tá bom? A gente vinha de caravana hoje, mas hoje nós temos culto na nossa congregação. Mas eu tenho certeza que um dia eu vou chamar o pastor para ele ministrar lá, vocês vão para lá e depois a gente vem para cá. Porque a igreja ela não é constituída em placa de igreja, a igreja somos nós. Nós pregamos o reino, vivemos o reino e vamos morar no mesmo céu. Aleluia! Sem demora, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 7. Eu tenho uma palavra profética, uma palavra do céu, é o seu coração. Eu tenho certeza, também este vídeo que foi passado, eu recebi esse vídeo, foi muito tremendo, fui ministrado por este vídeo também. Mas eu tenho certeza que no fechamento desta conferência, Deus tem algo novo para a sua vida. Só um entendeu, Deus tem algo novo para a sua vida. Deus tem algo novo para a sua casa. Deus tem algo novo para a sua família. Deus tem algo novo para o seu ministério. Deus tem algo novo para esta igreja. Aleluia. Eclesiastes capítulo 7 e o verso 8. Somente a parte A. Todos acharam, queridos? Eclesiastes capítulo 7, verso 8. Somente a parte A. Diz assim a palavra do bom mestre: melhor é o final das coisas do que o princípio delas. Você que concorda diz amém. Vamos ler de novo? O fim das coisas é melhor do que o seu início. Pode tomar o seu assento. Aleluia. Queridos, todos aqui são sabedores do início do ministério de Salomão. Quando Deus chama Salomão, Ele pergunta a Salomão, Salomão, o que é que você quer? E Salomão, muito mais inteligente do que a gente imaginasse. Salomão não pede coisa terrena. Salomão não pede riqueza da terra. Mas Salomão pede sabedoria. E sabedoria é diferente de inteligência. Porque inteligência você adquire do estudo, sim ou não? Quando você estuda, você adquire inteligência. Mas agora, para você poder resolver alguma situação que é sobrenatural, uma situação que é só Deus, aí entra a sabedoria. Ou seja, tem pessoas que não têm tanto conhecimento, talvez teórico, mas ele tem tanta sabedoria que você fica imaginando, da onde tanta sabedoria? É que às vezes a gente pensa que é no muito falar, e a Bíblia diz que não é no muito falar. Às vezes é nós dobrando o nosso joelho pela madrugada, buscando a Deus, Ele dá a resposta daquilo que você precisa. E Salomão, ele pede sabedoria. E aqui está, e ele está dizendo que é melhor o final das coisas do que o princípio. Nós estamos no começo do ano de 2021. O do ano de 2020, eu posso dizer que aquele louvor, sobrevivi, adorando, sobrevivi, confiando, sobrevivi, não desisti. Deus cuida de mim. Aleluia. Então ele está dizendo que é melhor o final do que o começo. E eu tenho certeza que ainda nós estamos vivendo alguns destroços do ano de 2020. Tivemos muitas perdas. Muitas pessoas que estão aqui talvez perderam um ente querido. E eu posso dizer, muitas empresas faliram, pararam no ano de 2020. Eu tenho minha empresa. Eu tenho recurso, mas não posso trabalhar. Você entende uma coisa dessa? Ou seja, você tem como trabalhar, mas você não pode trabalhar porque algo travou todo mundo. E eu disse, Deus, e agora como é que nós vamos fazer?
Eu construí a igreja com todos os recursos dos nossos cartões, e eu disse: Deus, e agora, como é que nós vamos fazer? Eu disse: sobrevivi adorando. A dívida chega, a pandemia chega, mas a dívida também não quer saber, ela chega. Mas graças a Deus, Deus nos deu a vitória em tudo aquilo que pedimos. Deus nos deu a vitória, e eu tenho aqui uma palavra de Deus ao seu coração. Fique tranquilo, o teu começo pode ter sido está sendo meio atribulado, meio ainda choroso, mas fique tranquilo, porque é melhor o final das coisas do que o princípio delas. Essa palavra ela tem tanta importância de começo e final. Jó capítulo 8, verso 7 vai dizer da seguinte forma: o teu princípio pode ter sido bem pequeno, mas o teu final será muito grandioso. Quantos recebem essa palavra? Diga glória a Jesus. Está dizendo, o teu princípio pode ter sido na luta, na tribulação, na adversidade, mas fica tranquilo, porque o final vai ser um final muito glorioso para a sua casa e para a sua família. Eu quero aqui ministrar uma palavra que está lá no livro de Marcos, capítulo 15, depois você abre se você quiser. A Bíblia diz que todo ano tinha uma festa em Jerusalém. E se tem uma coisa que crente gosta, eu acho que, não sei se aqui o povo gosta, lá no Boa Vista o povo gosta, é de festa. O povo gosta, quem gosta de festa? Que se tem uma coisa que é bem verdade, irmãos, eu não sei se também aqui é assim, pastor, mas lá é, nós não bebe e nós não fumamos, mas o que a gente come é brincadeira. E é coisa boa comer, né, irmão? Chama o povo para orar, vem Pedro, Tiago e João, mas chama o povo para uma feijoada, falta prato para o povo comer, nós temos que colocar prato, porque é bom comer. Em Jerusalém todo ano uma festa. Todo sacerdote da sua casa, independente da distância, poderia subir a Jerusalém para poder participar. Pastor, era obrigatório? Não. Mas quem fosse ia atrás de um objetivo. Qual era o objetivo? Buscar a honra para dentro da sua casa, honra para dentro da sua família. Eu estou falando de homens. Sacerdote deixava a sua casa e ia nesta festa. Mas nesta festa havia dois princípios. Se você perguntar para mim qual é, eu te respondo. 1, 2, 3, pergunta para mim qual é, pastor. Não, você nem perguntou, diga qual é, pastor. Ou você ia para ver o movimento e para ter uma rentabilidade, ou você ia para o templo para adorar a Deus. Dois princípios. Pastor, como é assim? Vou te explicar. Porque na entrada de Jerusalém, ali estavam os cambistas, os homens vendendo, ou seja, eles esperavam o ano todo para poder vender o seu material. Não sei qual era o material, pastor. Talvez João Batista estava na festa, talvez vendia os coletes de João Batista, talvez vendia, não é espetinho de carne, vendia espetinho de gafanhoto, eu não sei, a Bíblia não está dizendo, mas lá existia o tipo de cambista, mas também ia os homens que não iam lá para ter alguma rentabilidade, mas eles iam lá para adorar a Deus, porque o propósito deles não era coisa da terra, o propósito deles era coisa do céu. Aleluia. Aí a Bíblia vai dizer de um homem chamado Simão Cirineu. Quantos já ouviram falar no Simão Cirineu? A Bíblia vai dizer que esse homem se desloca da sua cidade. A Bíblia diz que ele era um senhor negro e sai da sua cidade sem carro, sem sombra, sem bicicleta, sem nada. Ele sai de a pé. Mas ele saiu com um objetivo, com um propósito. Ele disse: eu vou para Jerusalém, mas eu vou com um propósito. Eu vou para esta conferência, nesta comunidade, mas eu não vou só para passear. Eu vou para adorar aquele que vive e reina para todo sempre. Só que olha que coisa interessante. Segundo Flávio José vai dizer que o percurso da casa de Simão Cirineu até Jerusalém era um percurso de 270 quilômetros. Quantos quilômetros? Irmão, para você andar na canela, isso é muita coisa, hein? Já imaginou? Às vezes a gente vai fazer uma caminhadinha de 3, 4 quilômetros, eu não falo por você, eu falo por mim. Parece que eu estou andando 100 quilômetros, andei 1 quilômetro, parece que eu estou andando 100. Não desenvolve, o corpo, sabe aquele negócio que o corpo não desenvolve? E a Bíblia diz que quando você entra às portas da cidade de Jerusalém, a festa é muito grande. Aí de repente os homens que estão trabalhando na recepção, eles fazem uma pergunta: você veio a trabalho ou você veio ao templo? Aí alguns dizem: a trabalho. Então você é para o lado de lá. E você? Eu vim ao templo adorar. Então você é para o lado de entrar, para o lado de lá. Mas só que havia um requisito para poder você entrar
Quando você ia, para você ter alguma rentabilidade, você ia poder de qualquer jeito, do jeito que você estivesse, com roupa de serviço, roupa de batalha, você poderia ir, mas só que para você poder entrar no tabernáculo era diferente. Qual era o requisito para poder entrar? Veste branca. Você não podia entrar de qualquer forma. Para você poder entrar no tabernáculo, era só de veste branca, porque na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores não se entra de qualquer forma. Tem que entrar com as vestes brancas. Você pode olhar para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: tem vestes brancas para você aqui hoje. Você nem olhou e nem disse, diga: tem vestes brancas para você aqui hoje. Olha só que coisa interessante. Quando Simão Cirineu é retirado de um lado para o outro, ele já teria que vestir a veste branca. Só que ele teria que ir cuidando até o percurso para poder chegar no santuário. Vestiu a veste branca e está andando, cuidando para não se sujar, porque se tivesse alguma mancha na porta da igreja não entrava. Aí de repente ele está indo, se ouve um grande alvoroço. Pensa num alvoroço, irmãos. Era o alvoroço que estava acontecendo em Jerusalém, na Via Dolorosa, porque a mesma estrada que vai é a mesma estrada que vem. Ou seja, para mim poder seguir em frente, eu preciso deixar o fluxo passar. Só que eu já estou com veste branca, só que eu já estou com as vestes da festa. Aí o negócio fica mais estreito. Simão Cirineu está preocupado com o horário, está dizendo: o culto acaba lá 8h30, e eu estou na metade do caminho, não consegui chegar ao santuário, que para mim poder chegar até lá eu tenho que ter as vestes brancas, e o sol está se pondo, e eu preciso chegar até lá, eu vou perder a hora, eu vou perder mais um ano, e eu não aguento mais, porque a honra do sacerdote era esta: todos vestidos de branco, num santuário só. O sumo sacerdote que estava ali, ele pegava gotas de sangue do sacrifício e jogava sobre as pessoas que estavam ali. Aquele que recebesse uma gota do sangue era honra para dentro da sua casa. Ele se esconde, olhando e dizendo: que barulho é esse? Que povo é esse? Quando ele olha, pastor Jimmy, ele vê nada mais, nada menos que o meu, o teu, o nosso Senhor, aleluia, com o seu corpo dilacerado, seu corpo sangrando, sem forças para se colocar em pé, a ponto de Mateus capítulo 14 e o verso 26 vai dizer da seguinte forma: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Só que agora, Marcos capítulo 15, a cruz que colocaram sobre ele, não era dele, mas estava sobre ele, ele mandou nós levar a nossa, mas a cruz que estava sobre ele não conseguiu. Pastor, como é que você explica isso? É que Deus não trabalha com loucura, Deus trabalha com princípios, e eu te explico isso. De repente ele olha e se esconde, a preocupação maior dele é essa: vou perder o horário do culto. Perdi mais um ano, andei de lá até aqui, perdi o horário do culto, e agora como eu vou fazer? Como é que eu vou chegar na minha casa? Eu preciso dessa gota de sangue, seja o que for, custe o que custar, eu vou receber esta gota de sangue. De repente a Bíblia diz que o nosso Senhor cai ao chão. Os soldados romanos, cruéis que são, começam a andar como cães ferozes, de um lado para o outro, e olhando uma pessoa que poderia ajudar o nosso Senhor. De repente eles olham para o lado e vê aquele moreno bem alto, bonitão, todo de branco. O soldado romano olha para ele e diz assim: ó, você ajude esse homem a carregar a cruz. Irmão, pensa só, você com a preocupação de não sujar as suas vestes, e agora alguém chama você para ajudar um homem a carregar a cruz. Analisa comigo. Posso chamar alguém aqui em cima, pastor, para me fazer uma encenação? Posso chamar alguém? Vem aqui você, com esse cabelo do Neymar aí. Eu ia pintar o meu hoje, não deu tempo, irmão. Olha só que coisa linda. Pode deitar ali, você pode deitar ali, está bem limpinho, eu vi ali. Deita aí. Olha só que coisa interessante. Simão Cirineu está aqui, o soldado romano olha e disse: ajude esse homem. Ele olha para suas vestes e diz: não,
Além de eu perder o horário do culto, como é que eu vou fazer? Aí olha só, o ritual do santuário era esse. Aguenta aí, tá bom? Não vai dormir aí. O ritual do santuário era esse. O sacerdote saía de trás das cortinas. O altar era de pedra, pedra sem corte, sem talha, sem nada, de 2,80 metros de altura, com uma bacia na sua volta. Ele pegava um cordeiro para sacrificar, sacrificava o cordeiro, pegava pelas patas de trás do cordeiro e rodeava o altar por 7 vezes. Quantas vezes? Quantas vezes? Quando se esgotava-se o sangue, colocava-se o cordeiro do lado, pegava-se um pedaço de vara, e na sua ponta colocava-se uma planta chamada isopo. Como é a planta? Como é a planta? Salmo 51, verso 9 vai dizer assim, ó: purifica-me com isopo e serei purificado. Isopo era uma planta, era algo que absorvia tudo que você colocava sobre ela. Aí de repente ele esticava o bastão, colocava a planta dentro do sangue do cordeiro que estava ali, cordeiro puro, e de repente ele começava a fazer assim, ó. Oh glória, isso é do céu. Os que estavam na frente já iam saindo porque receberam a gota de sangue. Oh glória. Oh glória. Pastor, se qualquer coisa, se eles não der glória a Deus, eu posso pular aqui? O senhor deixa eu pular? Então tá bom. Os da frente começaram a receber gota de sangue. Já ia saindo. Só que até o sangue secar e até chegar o último lá de trás, talvez para muitos era festa, mas para alguns era frustração, porque se deslocou da sua cidade para chegar até ali. Aí de repente, no meio do caminho, esse que todo ano ia, o pensamento dele era esse: eu só quero adorar, eu só quero ir no santuário receber uma gota de sangue. No meio da multidão, o soldado romano olha para ele e diz assim, ó: você ajude esse homem a carregar a cruz. Aí de repente Simão olha para suas vestes e olha para Cristo, aquele olhar incondicional. Um olha para o outro, aí de repente Cristo olha para ele, todo machucado. Pastor, Simão pega ele, coloca de pé, o abraça. Só que quando ele abraça, o sangue que vertia no cordeiro começou a encharcar as suas vestes, mas ele só queria uma gota. Aí de repente os dois começam a andar. Jesus olha para Simão e diz da seguinte forma: não se preocupe não, você veio atrás de uma gota, mas cheio daqui você vai sair. Aleluia. Você só queria uma gota, mas encharcado vai sair. Ô Simão, tu não mais será o mesmo. Aleluia. Aí de repente Jesus olha para ele e diz: Simão, eu estou vendo que o teu coração está meio abatido. Você está preocupado com alguma coisa, rapaz? Aí Simão olha para ele e diz: é que eu vim no tabernáculo para adorar. Aí ele diz assim: sabe aquele cordeiro que eu disse para João que ele tira o pecado do mundo? Ele é o Cordeiro Santo que desceu do céu. Ele é
o Emanuel. Sabe quem é ele, Simão? Sou eu. Simão, você nunca mais vai precisar vir no culto pedindo uma gota. Sabe por quê? Quando você vem com um propósito, o meu propósito sempre é maior que o seu. Você vem atrás de um pingo, mas o meu propósito é encharcar a sua vida. Obrigado. O propósito era um pingo, agora a sua veste está salpicada de sangue. E o culto rolando. Mas agora, pastor Jimmy, ele não precisava mais ir lá, porque ele teve um encontro com o Cordeiro no meio do caminho. Sabe o que eu quero te dizer? E eu quero profetizar sobre a sua vida, com os olhos abertos em alto bom som. Você nunca mais vai vir atrás de gota. Não, você não entendeu. Levante a sua mão. Você nunca mais vai vir atrás de gota. Eu vou encher este lugar. Eu vou encher este lugar. Eu vou encher este lugar. Você que acredita nisso, levante a sua mão e adore a Ele por um minuto. Glória. Melhor é o final do que o começo. O desejo era um pingo, agora a veste já está encharcada. Eu profetizo isso no ano de 2021 sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, pastor, sobre a sua vida, o seu ministério, os seus obreiros, a equipe de louvor. Quando vocês estiverem ministrando sobre as vidas, não descerá gota, descerá enxurrada de glória sobre este lugar. Só que a história não acaba aqui. Eu vou correr para nós terminar. Uma gota era honra, sim ou não? Sim ou não? Agora ele tira suas vestes, cheia de sangue, dobra. Agora eu não sei se era mochila, o que era, irmãos? Bornar, quem sabe o que é bornar? Irmãos, só os mais velhos. Tipo de um tira-pó, coloca-se dentro e volta para sua cidade. Quando Simão está chegando na cidade, entenda isso. Você que está aqui, grave isso ao seu coração. Você não deve satisfação para quem está lá fora. Pastor, que loucura é essa? Porque às vezes a gente quer justificar para pessoas que não servem a Deus, chacorrices, uma coisa assim, sobre a respeito da nossa fé. Dizem que é meninice, dizem que essa coisa de língua estranha é loucura. O que é loucura é o pecado lá fora. O que acontece aqui dentro é poder de Deus. Entenda isso. Simão, voltando para sua cidade, com a veste cheia de sangue dentro. Aí de repente os vizinhos olhando e dizendo: e daí, Simão? Mais um ano de frustração, mais um ano que eu sabia. Está na igreja, mas a porta não abre. Está na igreja, mas a enfermidade está chegando dentro da sua casa. Está indo para a igreja, mas a morte bateu na porta da sua casa. E aí, Simão, como é que foi? Sabe como é que Simão estava? Postura. Porque o encontro que ele teve lá atrás, nada do que estava na terra diminui o que ele recebeu lá atrás. Está andando de cabeça alta, pastor Jimmy. Sabe por quê? Atos capítulo 1, você vai ver Jesus instruindo os discípulos antes dele subir. Ele está dizendo assim, ó: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Aí Jesus está dizendo para eles pregarem, porque Jesus estava dizendo: eu vou, mas eu volto. Aí no capítulo 2 eles levaram tão a sério isso que não saíam do lugar. Aí o negócio foi tão estreito
que eles entraram no tabernáculo para adorar. Aí sabe o que acontece? Lá tinha um tecladista desse jeito assim, igual essa moça assim. Estava ministrando assim, ó. Lá dentro estava assim, ó. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Sabe o que aconteceu? De repente, veio do céu um som impetuoso e veemente que encheu toda a casa. Oh, glória! E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre eles. Todos estavam assentados no mesmo lugar. Quando desceu a graça, todos foram cheios da glória de Deus. Aí sabe quem estava pro lado de fora? Estava falando o quê? Estão embriagados. Olha que povo doido lá dentro. Mas mal sabia eles o que estava acontecendo aqui dentro. Por isso eu digo, não fique batendo boca com quem está lá fora e não compreende as coisas do reino. Deixa bater a curiosidade e a abstinência deles virem até este lugar. Porque quando eles entrarem nesse lugar, algo novo vai acontecer sobre a vida deles. Para nós encerrar, chega na sua casa, os filhos vêm, a esposa vem, diz: daí meu bem, o que foi que aconteceu? Ele olha para ela e diz assim, ó: pegue na minha veste, pegue na bolsa, o que é que tem lá? Pegue lá. Aí de repente, quando ela tira a veste, ela diz: não era uma gota? Ele diz assim: uma gota era lá, mas eu fui com um propósito. Opa, vou repetir isso. Vou voltar até aqui, ó. Eu fui lá com um propósito. Só que no meio do caminho eu encontrei alguém que os pensamentos dele são maiores do que os meus. Eu encontrei alguém que os planos dele são bem maiores do que os meus. Eu fui com uma expectativa. Não voltei frustrado, voltei renovado. O que aconteceu? Eu tive um encontro com o verdadeiro Cordeiro no metade do caminho. Pensa, irmão, você sabe o que aconteceu? É o que vai acontecer na sua casa. Sabe o que aconteceu? É o que vai acontecer na sua casa. Aconteceu o que Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Os filhos de Simão, ninguém era crente, mas a veste salpicada de sangue mudou a história daquela família. Sabe o que eu quero te dizer? Você veio no encerramento desta conferência, desse trabalho, desse projeto. Você veio com objetivo, fez os 7 dias com objetivo. E a palavra que eu libero sobre a sua vida é: você não está saindo com um pingo, você está saindo encharcado. Você vai sair diferente deste trabalho.
você vai sair diferente desta conferência. O teu desejo de buscar a Deus vai se intensificar cada vez mais. Um culto é pouco, 2 cultos é pouco. Um dia na presença do Senhor é melhor que 1000 em outro lugar. É esse o pensamento que nós temos que ter. E é esta palavra que eu libero sobre a sua vida. O melhor o final das coisas do que o princípio delas. Eu já contei esse testemunho aqui, vou contar de novo. Eu assumi a igreja Pastor Jimmy com 7 pessoas. Eu era pastor na igreja sede, com 400 membros. Eu fui para a igreja de bairro, com 7 pessoas dentro. Eu disse: Deus, me dê graça, me ajude. E um dia, num culto, Deus usou uma profeta, pastor, dizendo da seguinte forma: eu vou fazer algo extraordinário nesta igreja esta semana. E eu estava começando a construir. Olha o pensamento da terra: oh Deus, vai chegar um grande empresarião aí, vai assinar um cheque para nós, vai dar uma ofertona para nós. Esse era o pensamento. Embora a igreja física precise disso. E sabe quem é o mantenedor desse lugar? Você. A prosperidade está sobre você. Eu quero ministrar sobre isso, sobre a sua vida neste momento. Aí eu pensei, pastor Jimmy, na construção, eu disse: glória a Deus, chegou a providência que nós precisávamos. Aí na quarta-feira, eu trepado lá no andaime, lá em cima. Aí de repente, o bairro que eu trabalho é um bairro muito usuário de droga. É biqueira em tudo quanto é lado. Sou pastor de casa de recuperação há 15 anos. Trabalho com dependência há 15 anos. Aí eu, cima lá do andaime, uma altura de 6 metros, arrumando as janelas. Pensa o pedreiro, irmãos, era eu. Mega power, estava lá. Aprendi a fazer tudo. Depois eu deixo meu cartão se você precisar. Aí de repente, passa uma moça correndo, com algo enrolado, dizendo: pastor, me acode. Eu disse: o que aconteceu? Pastor, desce. E eu desci. Quando eu cheguei lá, ela é usuária de droga. E ela disse assim: pastor, eu saí para usar droga. Deixei meu filho com 11 dias em casa. E meu filho de 6 anos puxou o cobertor e ele caiu da altura de 1 metro, deu afundamento de crânio. Praticamente ele está morto. Aí eu, pastor, sou muito emotivo. Desci do andaime, nós estávamos com alguns pastores. Quando eu fui falar para ela: leva no 24 horas e dá entrada, porque já foi. Aí eu lembrei da palavra, que Deus ia fazer algo extraordinário. Aí eu disse aos obreiros: corre dentro da igreja, pega o óleo, me dá aqui essa criança. Não se preocupe se eu chorar, porque cada vez que eu lembro dessa cena, eu me emociono. Porque se cumpre a palavra que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele será eternamente. Aí eu peguei essa criança, pastor, levantei ela e disse: Deus, o Senhor é o dono da vida. Devolve a vida a esta criança, Jesus. Ela só quer viver, Jesus. Devolve a vida a ela. E quando eu levantei ela, eu olhei o crânio afundado, eu dizia: meu Deus. Aí de repente, a criança com um sangramento no nariz, toda gelada, ela só faz assim, ó. Opa! Eu disse: vou orar mais. Comecei a gritar, falei, e do outro lado, o pedreiro gritava bem assim da outra obra, dizia assim, ó: ei, para com esse negócio de mexer com o sentimental das pessoas. A criança já está morta, rapaz. Eu disse: é incircunciso. E eu levantei a criança e dizia: Jesus, devolve a vida. Quando a criança esticou a perna, eu disse: está aqui, ó, põe ela dentro do carro e vamos levar ela para o hospital agora.
Levamos ela para o hospital. Meu coração acelerado. Quando eu olho para o outro lado, uma irmã prostrada de joelhos no chão. Eu disse: sangue de Jesus tem poder. A irmã caiu ou desmaiou, alguém ajude ela. Eu saí correndo. Quando eu fui tentar pegar ela, ela estava em prantos. Eu disse: irmã, o que é que foi que aconteceu? Ela disse: pastor, eu estava indo agora na igreja, porque eu acabei de receber o diagnóstico que eu estou com câncer de mama. Mas eu vi o que Deus fez agora. Se Deus ressuscita mortos, o que é um câncer para Ele tirar? Meia-noite meu telefone toca, no mesmo dia. Eu disse: Deus, pastor, é a Fran, mãe da criança. Eu disse: não, morreu a criança. Ela disse: pastor, pode vir buscar nós no hospital? Eu disse: como assim, Fran? Ela disse: pastor, eu falei todo o episódio para o médico, e ele disse que o que aconteceu com o meu filho, Lucas, foi realmente um milagre. Que chegou com um afundamento de crânio e o crânio voltou ao normal. Saiu como se nada tivesse acontecido. Aí depois disso, 10 minutos eu encerro, pastor. Isso, a igreja ficou reconhecida no bairro. Pensa, correu a notícia. Sabe a igreja do Carequinha lá? Ressuscita até morto. Irmão, pense. O primeiro culto que nós assumimos estava com 7 pessoas. Quando nós compramos o barracão, vou te contar. Quando a palavra de Deus, irmãos, ela é tremenda sobre as nossas vidas. Quando Ele disse que Ele está conosco, Ele está conosco. Quando Ele disse que é para você ir, é para você ir. Quando Ele disse que é para você parar, pare. Quando Ele disse que é para você esperar, espere. Porque tudo que acontece no tempo de Deus é bom. Porque a nossa vontade, a minha e a sua vontade, ela é boa e agradável. Só que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Ela é perfeita. Aí o pastor com uma igreja pequenininha para 80 membros. Parecia uma mercearia. Aí chegou um camarada. Aí o Espírito Santo me acordou pela madrugada. Eu vou bem rapidão para nós terminar. Disse assim para mim: vai lá na igreja. Vai lá que eu quero falar com você. Cheguei na igreja. Daí eu, novo de igreja, pensei assim, né? Olha o meu pensamento. Aí o pessoal já vai pensar: o pastor já começou a se alugar. Posso descer, pastor? Eu andando na igreja, o Espírito Santo dizia assim para mim: pega um papel e um caderno, um papel e uma caneta, faz o projeto da nova igreja. E eu comecei a desenhar. Eu falava assim: ali dá uma galeria. Fé, irmão. A igreja que tinha R$186 no caixa, devendo 2 águas e 2 luzes, e eu fazendo projeto de construção. Mas Ele mandou, né, pastor? Comecei a fazer o projeto. Chegou o cara do barracão. Olhei na OLX. Irmão, penso num cara que é fera na OLX, sou eu. Se quiser alguma informação, me procura depois no final do culto. Sou perito na OLX. Olhei um barracão à venda, 15 por 20. Falei: é esse mesmo, é meu esse barracão. Na mesma madrugada, saí da oração, fui para casa. Minha esposa falou assim: em nome de Jesus, para com esse telefone. Eu disse: não, vou comprar o barracão. Anunciado o barracão, R$40 mil. No outro dia liguei para o rapaz: ainda está disponível? Está. Falei: poderia marcar uma reunião? Olha só que importante. Vem aqui na igreja. Quando ele chegou lá na igreja, ele olhou e falou: onde que é a igreja? Eu disse: aqui onde você está. Falei: eu quero comprar esse barracão aí. Ele falou: então, 40 mil, coberto com tudo, você só vai fazer o acabamento. Eu disse assim: tá muito caro, faz mais barato. Ele disse: ó, mínimo 35 mil. Eu falei assim: tá caro.
Ele falou assim: você me chamou aqui para ficar me tirando para bobo? Eu disse: não, eu te chamei aqui. Primeiro aí Deus me deu uns mantos para falar para ele. O homem era desviado da igreja. Sabe aqueles do ré mi fá? Que só você e Deus tem assim? Chama, daí dá umas pisadinhas assim, sabe? Sabe aquelas pisadinhas assim, ó? Aí quando você dá o dedão e diz assim, diz o Senhor, camarada. Não dá medo, né, pastor? Não é? Dá medo, né? Aqueles do coquinho, você olha assim e fala assim: ai, não vem na minha direção, não vem na minha direção, não vem na minha direção, não vem na minha direção. Aí no teu pensamento lá, você está dizendo assim: ó, nunca mais vou pecar, nunca mais vou pecar, nunca mais vou pecar, viu? Começou a chorar. Ele disse: pastor, tá bom, vou fazer por 30 mil. Quanto que o pastor pode pagar de entrada? Preciso de uma entrada. Eu falei assim: eu não tenho nada de dinheiro. Ele disse: ah não, pastor, agora você zoou comigo. Eu disse: rapaz, ó, faz o seguinte, pode tirar esse anúncio, você não vai vender esse barracão não é nosso. Passou 10 dias. Quantos dias? Ele me ligou: pastor, baixei o barracão para 25 mil. Só que eu preciso de dinheiro para agora. Pastor, tem quanto aí? Eu falei: isso era uma terça-feira. Eu falei assim: ó, sexta-feira eu tenho 6 mil. Quanto? E não tinha nada. Pastor, sexta-feira eu estou vindo aqui então. Quando você me depositar os 6 mil, ele falou assim: quanto que o pastor pode pagar por mês? Podemos fazer fracionado 4 parcelas de 5 mil? Eu falei assim: tá louco? Uma igreja dessa faturar 5 mil por mês não tem lógica. Só para terminar a história, na sexta-feira, 2 horas da tarde, eu tinha marcado com ele 4 horas da tarde. Que hora que eu marquei? Eu lá na igreja. Chega alguém: pastor, que bom que eu te encontrei. Precisava falar com você. Pastor, lembra que o senhor orou por uma causa na justiça? Pastor, meu advogado já tinha dado como perdido. Lembra que nós fizemos uma campanha e o senhor falou que Deus ia me dar vitória? E Deus me deu, pastor. Isso é fidelidade, né, pastor? Podia falar assim: nem congrego lá. Aí disse assim: e eu queria, pastor, dar o dízimo. Ela falou assim: queria dar o dízimo e uma oferta. Eu disse: é nóis. Eu pensei, vai vir com 500, mas já estava bom. Daí só faltava 5.500. Ela tira uma bolsinha. Ela diz assim: pastor, está aqui. Deu uma apertadinha assim. Eu falei assim: tem mais de 1.000 aqui. Aí ela disse assim: pastor, eu não sei como é que o pastor faz o dízimo, eu não sei como explicar, mas aí dentro tem 6 mil. Fidelidade a Deus. Quando ela me entrega e sai, chega o homem: senta aí, moço, vamos tomar Coca-Cola. O pastor vai fazer depósito? Não, comigo não tem depósito, comigo é uma em cima da outra. Querido, entenda isso: quando você faz algo para Deus, Deus abre o céu ao seu favor. Quando você vê que a obra precisa de você, aí você contribui na obra. Irmão, eu já preguei sobre Eliseu, preguei lá na conferência sobre Eliseu, do voto da viúva. Outro dia, só se o pastor me convidar, eu prego sobre ele. Fidelidade a Deus. A igreja não sobrevive de ar. A igreja não sobrevive só de glória a Deus e aleluia. A igreja precisa da tua contribuição. Pastor, aonde você quer chegar com tudo isso? Eu quero dizer que talvez esse ano de 2021 você começou no vermelho, mas eu tenho uma palavra profética ao seu coração: é melhor o final do que o começo. As portas irão se abrir. A tua empresa não vai falir.
Os teus projetos para 2021 vai começar até cambaleando, mas vai chegar o ano de 2021, no final você vai dizer: Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena. Se ponha sobre os seus pés. Posso orar, pastor? Você que deseja não mais só pingo, mas sair encharcado, Ele está aqui. Você pode correr aqui na frente, eu já estou aqui. Deus, nessa noite a tua palavra foi ministrada, Jesus. Senhor meu Deus, eu te peço nessa noite, é o encerramento desse trabalho, onde o Senhor pôs o propósito no coração do teu filho, do teu servo. Senhor, eu creio que este é o ano de mudança nesta igreja. Eu creio que este é o ano do algo novo nesta igreja. Senhor, eu creio que este é o ano do milagre desta igreja. Eu creio que este ano, meu Pai querido, o paralítico vai entrar até na cadeira de roda, mas vai sair daqui andando. Deus, eu quero profetizar os projetos, sonhos desta igreja. Senhor, abre os céus. Senhor, que o Senhor venha concretizar e trabalhar, meu Pai, sobre este lugar, sobre este ambiente de glória, porque eu creio, meu Deus, que o Senhor é desde o princípio aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir por nós. Eu creio que Ele está aqui nesta noite, por isso receba esta palavra, porque eu creio que da mesma forma que você chegou aqui, você vai sair diferente, porque o Yeshua HaMashiach, Ele está neste lugar. Deus, tome os teus filhos nas tuas mãos, Senhor. Deus, eu te apresento o pastor desta igreja, o sacerdote desta igreja. Jesus, tu conhece o interior dele nesta noite, meu Pai. O Senhor me trouxe a este lugar para trazer uma palavra profética ao teu filho, que todo tempo de choro irá se cessar. Está chegando um tempo novo sobre este lugar. Tu mesmo ministraste sobre a sua boca, filho, nesta noite, e eu farei cumprir esta palavra sobre este ministério, sobre a sua vida. Aonde tu foi envergonhado, eu te darei dupla honra, eu te darei dupla honra, eu te darei dupla honra, diz o Senhor. Esta igreja será reconhecida na cidade de Curitiba, na cidade de Pinhais, como a igreja do milagre, a igreja das portas abertas, a igreja do renovo, a igreja do milagre, a igreja do renovo, a igreja do milagre. Eu vejo multidões de jovens entrando neste lugar, aonde entram com a sua vida destruída, mas quando entram aqui, a sua vida vai mudar. Deus abençoe os obreiros desta casa de oração. Deus abençoe os músicos dessa casa de oração. A cada toque nos tambores, Pai, que os demônios venham bater em retirada, vidas venham ser libertas, vidas venham ser curadas para a glória do teu nome. A cada ministração feita sobre esse altar, Jesus cure, Jesus restaure, Jesus liberte, porque esse é o propósito desta igreja. Eu creio, Jesus, no propósito desta igreja.
Essa igreja foi estabelecida nesta cidade para ser um diferencial, Jesus. Eu creio que esta igreja já é um diferencial nesta cidade de Pinhais, Jesus. Eu creio, meu Deus, aonde chegar o som da nossa voz, vidas venham ser restauradas, vidas venham ser libertas, para a glória do teu nome, Senhor. Deus, até que fiel, eu quero te louvar nesta noite, por esta oportunidade de poder fazer uso desta tribuna, Jesus. Pai, o Senhor falou com a tua igreja, e eu creio, meu Pai, que tudo será diferente neste lugar. O projeto de ano de vida 2021 será, meu Pai querido, muito grandioso sobre este lugar. Todos os projetos, sonhos do teu filho irão se concretizar sobre este lugar. Senhor, ele ficou confinado nesses dias sobre este lugar, e eu creio que a mente foi aberta. Novos planos, novos projetos serão estabelecidos sobre essa casa de oração, onde muitos falarão: isso é impossível, mas a minha Bíblia vai dizer que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Vem cá, pastor Jimmy. Este é o pastor desta igreja. Eu não conheço nenhum de vocês, mas eu também sou pastor de igreja, e eu sei o quanto um pastor sofre. Eu sei o quanto um pastor deixa noites que pode passar de bem por aí. Não, mas ele está com o joelho dobrado, está chorando ao seu favor. Então eu faço um apelo a esta igreja nesta noite: ajude o teu pastor, abrace o teu pastor, abençoe o seu pastor. Glória. E eu sou bem profeta, e eu quero falar algo de Deus ao seu coração. Não arreda o seu pé para outro lugar não, porque se você soubesse o projeto que eu tenho neste lugar. Ah, pastor, mas lá estão prometendo tanta coisa para mim, mas não estão prometendo coisa da terra, porque o que vai acontecer aqui através deste homem é coisa sobrenatural. Sobrenatural, é sobrenatural, é sobrenatural, é sobrenatural, é sobrenatural. Oh, glória! É um tempo novo. Muitos olharam e disseram: vai fechar, mas o meu projeto é ampliar. Meu projeto é ampliar. Eu vou trazer um povo novo para o teu coração se alegrar de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre ti um novo amanhecer. Vai chegar aqui nesse lugar um povo novo. Oh, glória! Teu coração vai se alegrar, vai ser de novo.